Bem, pessoal, finalizando expressões numéricas que envolvem os números naturais, é as expressões que têm potenciação e radiciação. Como vimos, expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando certas ordens, certas prioridades, para encontrar sempre o mesmo valor. Quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem e as operações que devem ser feitas. Qual operação vem primeiro, qual tem prioridade e quais cálculos resolver, dependendo se eu tenho sinais de pontuação. Esses são os parênteses, colchetes e chaves. Então, bora lá. Primeiro, ordem de sinais, ordem de pontuação. Nas expressões numéricas, sempre resolvemos, isso aqui não muda. Primeiro os parênteses, colchetes e chaves, sempre que for necessário alterar a prioridade da operação. Quando aparecer esses símbolos, devemos sempre resolver na seguinte ordem. Primeiro lugar, as operações que estão dentro do parênteses. Segundo lugar, as operações que estão dentro do colchete. E em terceiro lugar, por último, termino as que estão dentro da chave. Ok? Em relação às operações, ordem de operações, a gente adiciona agora a potenciação e a radiciação, que tem a maior prioridade de todas, certo? Então, resolvemos operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Agora, quem tem mais importância e prioridade vai ser a potenciação e a radiciação. Lembrando, potenciação é as potências, radiciação são as raízes, ok? Em seguida, multiplicação e divisão, e agora, por último, e sempre foi por último, as somas e as subtrações. Bem, alguns exemplos aqui. Lembre, primeiro, como eu não tenho sinais de pontuação, primeiro, potências e radiciações. Segundo, multiplicações e divisões. E terceiro, último caso, adições e subtrações. Então vamos lá, onde é que eu tenho potência e eu tenho raízes? Nesses dois aqui. Então, como a gente viu anterior, o que eu não mexo, eu copio exatamente e vou resolvendo passo a passo. 2 ao cubo, uma potência, é o quê? 2 que multiplica 2, que multiplica 2, 3 vezes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. Dividido pela raiz de 4. Raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, 2 menos 1. Acabou minhas potências e minhas radiciações, minhas raízes. Vou resolver as multiplicações e divisões. Aqui eu tenho duas em seguida. Se eu tenho duas em seguida, sempre eu começo resolvendo a que vem pela esquerda. Então aqui, quem tem prioridade é a multiplicação. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, menos 1. 24 dividido por 2, tem uma divisão ainda, 12. Aí eu fico com a soma e subtração. Como elas não têm prioridade uma em relação à outra, sempre começo quem vem primeiro, pela que vem primeiro. Então 5 mais 12, 17, e por fim 17 menos 1, 16. Então meu resultado da minha expressão numérica é 16. Outro exemplo, agora com prioridades de pontuação. Lembrando, primeiro lugar, parênteses, segundo lugar, colchete e terceiro lugar, vem a chave, por último. Ordem de sinais de operações, potências e raízes. Depois, em segundo lugar, multiplicação e as divisão. E em terceiro lugar, por último, as somas e as subtrações. Então, eu vou pegar isso daqui, vou olhar primeiro dentro do parênteses. O que é que eu tenho dentro do parênteses?
uma potência, uma multiplicação e uma subtração. Então, vou copiar tudo que eu não vou usar. E quem vem em primeiro lugar? A potência. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, tabuada do 12, 144. Dividido por 4, menos 30. Mais raiz cúbica de 27. Fecho colchete. Opa, tem uma divisão e uma subtração. Quem tem prioridade? A divisão. Então, copio de novo que eu não vou usar. 5 vezes 144 dividido por 4. Por 1 não dá, então pego 14. 14 cabe 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Sobra 2, desce o 4. Quantas vezes o 4 cabe em 24? 6 vezes. 6 vezes 4, 24. Divisão exata. Então aqui, 36 menos 30. Mais a raiz cúbica de 27. Opa, então vou finalizar aqui dentro, certo? 100 menos 5 vezes 36 menos 30, 6. Mais a raiz cúbica de 27, certo? Tenho agora uma multiplicação, uma soma e uma raiz. Vou resolver então primeiro a raiz, que tem prioridade. Raiz cúbica de 27 é 3. Por que é 3, professor? Porque 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Então, 100 menos 5 vezes 6 mais 3. Dentro do colchete, quem tem prioridade? Multiplicação. Então, 100 menos 5 vezes 6, 30, mais 3. 30 mais 3, terminando dentro do colchete, 33. E 100 menos 33, 67. 67 é o resultado das nossas operações. Novamente, voltando e revisando aqui. Tenho potência, resolvo ela primeiro. Tenho raiz, posso resolver ela primeiro, ou eu carrego igual a gente fez aqui. Tenho parênteses, resolve dentro do parênteses primeiro, até terminar. Terminou, resolve dentro da chave. Por fim, eliminou a chave, resolve o resto das operações, tá? Se vocês não seguirem esse critério, essa ordem, a conta vai ficar uma bagunça e o valor não vai ser o valor correto. E o último exemplo. Tá, tenho potências, tenho raízes, outra potência e uma por última raiz. Entre esses termos, eu tenho subtração, multiplicação e divisão. Mas primeiro eu vou resolver eles, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos. Nessa raiz, primeiro eu tenho que fazer a soma. Então, 12 mais 4, 16. Vezes 3 elevado a 1. O 3 repete uma vez, então é ele mesmo. Mais 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Dividido, resolvendo dentro da raiz, 11 menos 10, 1. E agora eu vou resolver as raízes. Raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 1 é 1, porque 1 ao quadrado dá 1. Então vai ficar 100 menos 4 vezes 3, mais 1 dividido por 1. Terminei minhas potências e minhas raízes, resolvo as multiplicações e as divisões, ok? Então fica 100 menos 4 vezes 3, 12, mais 1 dividido por 1, 1 dividido por ele mesmo, dá 1. Terminei aqui, não tenho critério de ordem, critério de prioridade, então resolvo pela ordem, sempre pela esquerda. 100 menos 12, 88.
88 mais 1, 89, certo? Então, nosso resultado, 89. Revisando, realizo as operações dentro das raízes, resolvo as potências, cada uma tem um critério diferente. Lembra que todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1, certo? E resolvo da mesma maneira que a gente já está resolvendo. Só que eu tenho uma nova prioridade, que é as potências e as raízes. Resolvi as potências e as raízes, eu fiquei só com as operações básicas. Quem tem prioridade nas operações básicas? Multiplicação, divisão. Depois que eu terminei, eu fico com uma subtração e uma soma. Como nenhuma tem prioridade sobre a outra, resolvo pela esquerda, ok? Até mais, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, que esteja claro.